Sejam bem-vindas a mais um episódio do 4 por 1. 4 mulheres e um propósito. 4 mulheres de especialidades diferentes que se uniram para te guiar numa nova jornada do empreendedorismo. E hoje eu estou aqui com a Karina Paraíso, com a Bianca Fola e com a nossa convidada, Rogéria Pinheiro. E hoje nós vamos falar, sabe do quê? Da CLT, a liderança de agências de turismo do mercado premium. Seja bem-vinda, Rogéria. É um prazer estar com você aqui. Obrigada, meninas. Eu tô muito ansiosa para esse papo e contar um pouco mais sobre essa trajetória, sobre essa jornada que tantas mulheres muitas vezes desejam realizar, mas não sabem nem como, né, por onde começar. Muito bem. E a Rogéria já começou bem legal, né? Ela falou da jornada. E a gente sabe que a jornada para a mulher é muito diferente de uma jornada masculina. Não é levantar bandeira nenhum. Mas nós sabemos que tem. Rô, o que eu queria que você falasse para nós um pouco? Conta um pouquinho quem é a Rogéria, de onde ela vem, o que ela fez, como você chegou até aqui, da liderança de agências premium. Meu Deus. Bom, vamos levantar bandeira sim, porque é sobre isso. Porque é inegável que a mulher, ao empreender, ao tomar uma decisão. Aliás, um passo atrás, a mulher no mercado de trabalho, ela já passa por desafios maiores que os homens, e está posto, é o patriarcado, e o papel que a mulher tem desempenhado nas últimas décadas justamente é quebrar essas correntes, trazer evolução para que a mulher, a profissional mulher, tenha a equidade de condições com os homens, e assim a gente evolui a sociedade, né? Então não tem melhor nem pior, mas é buscar condições semelhantes para evoluir a sociedade e construir aí um futuro bacana para os nossos filhos, para os nossos netos. Então a gente precisa partir desse pressuposto, partir dessa consciência, porque sem essa consciência a gente não consegue nem reivindicar, nem entender qual é o propósito dessa jornada, né? Por que a gente está aqui, 4 mulheres conversando e buscando essa conexão e buscando levar essa voz à frente para inspirar e para mover outras mulheres nesse movimento. Então, num primeiro ponto, é isso que eu fui aprendendo ao longo da vida, né? Eu fui CLT de uma empresa incrível por 11 anos, e o que me moveu a empreender foi justamente a maternidade. Eu tive uma maternidade solo desde o positivo, e no momento que eu me percebi sendo a motorista do meu filho, pequenininho, era bebê, 2 anos, aquilo começou a me incomodar absurdamente, né? A gente que é mãe, a história da tal da culpa materna é uma realidade. Há 15 anos atrás, pouco se falava sobre isso, sobre puerpério, sobre a solidão materna, mesmo de mulheres que têm os seus companheiros, os seus parceiros. É um momento muito solitário, esses primeiros 2, 3 anos do maternar. E eu era... possuía um cargo de confiança na empresa onde eu trabalhava, então eu trabalhava muito. Até então, a empresa estava acostumada com a minha dedicação full time para eles, né? O meu filho era o meu cargo, a minha equipe. E quando Pedro Henrique nasce, em 2008, eu ainda fico 2 anos atuando, mas a culpa materna, ela foi um impulsionador, né? Uma catapulta para que a gente pudesse, para que eu pudesse pensar, gente, será que é só isso, né? Será que não tem mais nada para mim, e meu filho já não vê o pai, já não tem contato com o pai, ele também não vai reconhecer a mãe, ele vai ter a mãe só de final de semana? E esse foi
essencialmente o motivo pelo qual eu decidi empreender. Eu sempre fui uma pessoa, uma empreendedora interna, porque como que eu posso dizer? Se engana a pessoa que acha que empreender é só você ter uma empresa sua. Você pode, dentro da empresa onde você trabalha, ser uma empreendedora interna. O intraempreendedorismo, né? Exatamente. Aquela pessoa que vê oportunidades, que cria novos caminhos, que cria possibilidades internamente. E eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando no final de 2010, segundo semestre de 2010, eu comecei a construir e perceber que existia uma possibilidade, existia um caminho no nicho de viagens que ninguém falava, que ninguém fazia, que era o nicho educacional. Então, na empresa onde eu trabalhei, eu comecei internamente sendo responsável pelo departamento de treinamentos que eu criei lá dentro intuitivamente a partir de uma demanda. Olha, a empresa cresceu, você é a coordenadora, você domina essas áreas e queremos que você capacite as novas pessoas. Toma que o filho é seu. E aí, eu sempre muito ousada, fui ali criando a didática, fui ali construindo, e as pessoas começaram a reparar, e aquilo chega no mercado, né, no mercado de outras agências, e as donas dessas agências falavam, nossa, seria meu sonho se você pudesse ir lá na minha empresa ensinar o meu time a fazer isso. Aí, bom, a terceira que falou... Você prestou atenção. A terceira que falou, assinei o contrato. Foi exatamente isso, Olha. porque a terceira agência de viagens que sinalizou pagaria por aquele conhecimento, eu imediatamente num papel de rascunho, porque obviamente que eu comecei meu negócio há 13 anos atrás, sem business plan, sem investimento. Gente, era uma folha de papel com rascunho ali. Ainda começou bem, né? Porque tem gente que nem na folha de papel, né? Ali um rascunho na folha de papel e fechei um contrato sem portfólios. Eu não sabia o que ia fazer, na verdade. Eu assinei um contrato lá e vamos que vamos. Então, mas eu entendi. Alguém falou que pagaria pelo meu conhecimento. Aí a segunda pessoa falou que pagaria pelo meu conhecimento. Quando a terceira pessoa falou que pagaria pelo meu conhecimento, eu falei, eu tenho algo que o mercado precisa e que ninguém fala sobre isso e eu vou fazer. Eu sabia, a minha formação de negócios dentro, né, era consultora de viagens, eu vendia viagens e eu pensei basicamente assim, bom, se nada der certo, eu ponho meu currículo na praça e eu sou contratada em menos de 24 horas. Isso daí, o background técnico que eu tinha me capacitava, me possibilitava a experimentar. Eu acho que às vezes as mulheres não acessam esse poder, né? Eu falo muito para as minhas mentoradas o quanto a mulher não foi ensinada a confiar nela, né? Principalmente da porta para fora. Às vezes a gente é ensinada, e eu fui subversiva, porque a minha criação foi cuidar dos meus irmãos pequenos, saber cozinhar, saber limpar a casa, saber lavar roupa, lavar louça e etc. E eu decidi subverter, eu não faço absolutamente nada disso. Eu fui para o mercado, eu fui atuar em negócios, em projetos, vendendo viagens, realizando sonhos, liderando equipes, mas tudo com muita dificuldade, porque temos mais uma característica, né? Um caso, uma pele preta, que tem 2, 3 vezes mais dificuldade, porque a gente precisa se provar o tempo todo, ter que ficar explicando e sendo assertiva e altiva.
que se confunde até muitas vezes com a arrogância, para que sejamos Seja respeitadas, ouvidas, vistas e etc. E eu sempre fui ousada, audaciosa. Eu acho que eu fui me tocar de algumas coisas. Eu digo que a minha consciência racial ela veio muito tarde e foi muito bom, porque Você não se limitou a fazer pensando no que você não poderia fazer. basicamente eu era um trator. Então, para mim, se eu tinha aquele conhecimento, a outra pessoa não tinha, me pague bem. Desde sempre foi assim. Então, a ARP Travel Education nasce de uma dor, que era a dor de a dor da culpa, de deixar o meu filho em escolinha e deixar ele 7 da manhã, pegar 7 da noite, e ter que fazer viagens internacionais e deixar ele com a avó. Então, eu queria ter mais flexibilidade para trabalhar. Eu não tinha a ilusão que eu ia trabalhar menos. Essa é outra falácia do empreendedorismo. Gente, isso é fake news. Muito bom. E aí, aproveitando a deixa que você falou algumas situações e falou algumas vezes a palavra culpa. Sim. Né? A culpa de deixar meu filho só, Sim. né? A culpa... a mulher é criada muitas vezes para poder cuidar da casa, de fazer culpa. Sim. Você se sente culpada por, de repente, não ser essa mulher que, às vezes, não cozinha? Você, eu não faço nada disso de casa. Existe em algum lugar essa culpa? Absolutamente nenhum, gente. Por quê? Porque se existem personal chefs pelo mundo que eu posso contratar, honrar o trabalho dela, honrar o talento dela, a minha energia, eu no meu melhor. Legal essa referência. Zero culpa. E talvez... eu nem sei por que eu não tenho essa culpa de não cozinhar, de não nada. Basicamente, eu não tenho. Vou no restaurante. Eu acho que é porque eu imagino que você se supre de outra coisa. Porque, tipo assim, você não cozinha, mas você faz outras coisas que preenchem. E aí, quando a gente fala de preencher, né, meninas? Porque eu acho que a gente... tudo bem também, não tenho culpa de dormir a tarde inteira, não tenho culpa de pedir iFood, não tenho culpa de ter uma funcionária todos os barreiras, dias. isso. Zero culpa. Por quê? Eu não sei porque eu não tenho culpa. Basicamente, eu não tenho. Ótimo. E nem vergonha. Eu sou uma mulher solteira e quando eu conheço uma pessoa, que no caso está cada vez mais difícil. Vamos deixar esse assunto pra lá. Pula. Por favor. Mas quando eu conheço uma pessoa... Já fala logo. é tranquilo. Vamos no restaurante, porque eu não sei cozinhar um ovo. Eu sempre também tive muita certeza das minhas escolhas. Eu escolhi não ser mãe. E as pessoas também me questionam, mas não tem aí um lugarzinho? Não sinto. E tá tudo bem. Não fico pensando, dando muita trela para isso. Sim. Foi assim que eu escolhi. Sim. E tem os prós e os contras, como em toda coisa. Você escolhe um caminho para cá, um caminho para lá, Sim. você vai colher aquilo que você está plantando, né? Exatamente. E eu entendo completamente isso que você está falando. Não tenho também. E olha só que legal aqui, ó. A Rogéria tem um filho. A Bianca decidiu não ter. Sim. A Karina também tem um. Eu, pra fugir à exceção, tenho 4. Então, cada um faz as suas escolhas. Já Mas pegou sabe o que e é legal? arrasou. A Bíblia fala assim, né? Crescer e multiplicar. E agora, assim, cumprir o papel pra todo Eu mundo. não leio a Bíblia. É por isso que você ficou com o sol, né? Eu li, mas aí eu falei, não, já cumpri. Tá Eu li, mas eu tô ali alinhada com Deus, meus objetivos. Então a gente conversou. Brincadeira essa parte. Mas sabe o que é legal, assim, que você trouxe? É a gente ter consciência das nossas escolhas. Quando a gente faz escolhas conscientes, não tem espaço para culpa. Eu decidi ser assim. Sim. E eu estou bem de não cozinhar, de não lavar, não passar. Eu estou bem de ser solteira. Eu acho que você trouxe isso com tanta maestria. Por quê? E isso reflete nos nossos negócios. Total. Porque quando a gente decide sair da CLT para empreender, eu decidi isso. Não olha para trás, não. Exatamente. Caminho. Você também fez esse caminho, né, Eu também Mary? fiz esse caminho. Eu também fiz esse caminho. E é até uma questão que eu ia te perguntar, Rô, porque mãe solo, né, uma carreira profissional aí de anos,
com o filho ali para criar. Sim. Como que foi isso? Porque são ambientes totalmente diferentes, né? A gente é criado, né? A nossa sociedade nos ensina a ser criados para trabalhar para alguém, para, né, fazer carreira e tudo mais. A gente não é ensinado a abrir um negócio. Exato. A minha mãe me pergunta até hoje quando que eu vou ter 13º. Bianca, algum dia você vai ter um salário? Quando não manda mas só você trabalhar e não, é só você determinar o seu prolabore, você tem. Aí você determina o seu prolabore para 2 meses e pronto. Exatamente. Mas, Rô, como que foi os desafios que você enfrentou para começar a empreender, né? Porque, assim, a gente não tem conhecimento, acredito eu, né? Que no período que você abriu também não tinha muitos conteúdos como tem hoje sobre isso. Então, como que foi pra você lidar com conhecimento, com as emoções que nós mulheres, né? Tem dia que a gente tá, nossa, vou fazer meu negócio. Tem outro dia a gente tá, meu Deus, acho que não. Olha, tem alguns pontos, né? Eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa aos 20 anos. Foi no início da minha carreira como CLT. Então, quando eu empreendi, eu já me virava, já era independente, então eu não saí enfim, eu decidi sair da casa dos meus pais, porque eles moram longe, né, na periferia de São Paulo, na Zona Leste, em São Miguel Paulista, e aí eu fui entendendo que para que eu tivesse mais oportunidades, eu precisava sair da periferia. Né? Eu precisava ter acesso a outros ambientes, outras pessoas, e assim foi. Mas isso tudo, intuitivamente, eu acho que o meu subconsciente foi me conduzindo muito para isso, porque eu escrevi para a minha bio, numa matéria para uma revista agora no final do ano, e eu trouxe uma história, eu me lembrei de uma história que eu acho que foi o que contribuiu para que eu fizesse, porque ninguém me ensinou, não foi meu pai e minha mãe que falou, você tem que ir. Sim. Mas eu me lembro que eu tenho uma tia Luzia, que é irmã do meu pai, e foi a primeira concurso superior, ela é advogada. E ela morava na região que eu moro hoje, que é na Zona Norte de São Paulo, desde quando eu era pequenininha. E na casa dela tinha um piano, tem até hoje, um piano de cauda. Ela é pastora, evangélica, e tinha um piano. E eu amava ir na casa da tia Luzia, porque, para mim, a tia Luzia era rica. Uhum. Então, eu conectei a riqueza com o bairro e com o tipo de como era a casa dela. Na minha casa, na minha infância, nunca faltou nada, sempre foi uma casa ótima. Meus pais sempre trabalharam, meu pai trabalhava em 2 empregos, a minha mãe trabalhava também. Nunca, né, a gente não teve nenhuma privação, mas o bairro onde eu estava era um bairro mais simples, com pessoas mais simples. Escola pública que você tem que disputar a carteira, então eu tinha que chegar 15 minutos antes no portão da escola para conseguir ter uma mesa e uma cadeira para sentar. E aí eu acho que essas referências foram me levando. Não, agora eu tenho que estudar na Penha, agora eu tenho que fazer faculdade na Paulista, porque estando nesses ambientes... Então, foi meio assim. Então, não vou dizer, teve um mentor, teve um livro. Teve nada disso. Começou sozinha. Sozinha, absolutamente. Foi instintivo, né? Instintivo. E aí, aos 20 anos, eu saí de casa. Então, já teve época de comer arroz com salsicha, dormir 6 meses num colchonete de acampamento, com TV de 14 polegadas com a antena. Esse foi o início. Mas eu não sei nem te explicar. Foi instintivamente. Foi indo. E aí as coisas foram acontecendo. E para empreender, eu só tinha um conhecimento e uma culpa. Tem o meme, né? Ela tinha um pente e um sonho. Não, eu tinha o conhecimento, que era uma didática, uma capacidade de construir narrativas sobre aquele tema. Eu sou uma vendedora absolutamente eficaz.
e eu vendo qualquer coisa, e eu vendia viagens de luxo, de alto luxo, para destinos do mundo inteiro, para as pessoas mais poderosas da sociedade brasileira, sem ter passaporte. E isso é um dom, uma habilidade, eu fui desenvolvendo essa habilidade muito atenta. Então, quando eu entendi que eu poderia ganhar dinheiro, mais dinheiro, que eu já ganhava, eu tinha já 5 dígitos naquela época na empresa onde eu trabalhava, mas eu não tinha a liberdade. Então, ela tinha um conhecimento e uma culpa. Por quê? É muito interessante isso, né? Eu não tenho nenhuma culpa de não saber fazer comida. Mas quando nasce um filho, quando você precisa sustentar, criar outro ser humano, você fala, meu... É outra coisa. É outro rolê. Então, essa preocupação... Porque eu não sinto, assim, culpa de falar, não, hoje, mãe, eu quero um videogame. Não tenho dinheiro. Isso daí eu não tenho zero culpa. Eu tenho zero culpa se, às vezes, ele ficou 6 meses com um tênis só. É o que temos e vambora. Agora, a presença, a troca, o olho no olho, vê-lo na evolução, aprendendo a escrever. Isso. Você trabalhava muito e continua trabalhando muito, mas pelo menos agora você pode estar perto dele. Total. É isso? Total. E na época que eu empreendi, então eu fiz essa mudança e foi muito rápida. Eu saí da empresa já com 3 contratos e eu não sabia nem o que eu ia fazer, né? Eu não tinha repertório, não tinha material. Então eu trabalhava de madrugada, porque eu passava o dia na rua, prospectando, fazendo reunião e etc. Chegava em casa, sei lá, 4, 5 da tarde, que isso daí já é o luxo, né? Chegar em casa às 4 da tarde, ficava com ele até às 8, que era o horário que eu colocava para dormir, e aí eu ia pro computador, montar apresentação, montar a aula, e aí no dia seguinte ia com essa aula para treinar as equipes. E assim foram os 2 primeiros anos. Eu ia perguntar isso. Quanto tempo foi sozinha? Quanto tempo depois você contratou alguém para te ajudar? E depois a minha irmã trabalhou comigo um tempo, mas 4 anos depois. Foram 4 anos absolutamente sozinha. E você me perguntou, né, como que emocionalmente foi isso? Eu sou uma mulher agraciada pela minha ancestralidade. Então, a espiritualidade nunca me abandonou. Então, eram eu e eles. A minha intuição, meus orixás, onde eu creio, e joelho no chão. E eu preciso agora estar acordada, porque eu preciso pegar a estrada. E a minha espiritualidade me mantinha acordada. Perfeito. Porque eu precisava chegar lá, e eu precisava entregar aquela aula, e eu precisava voltar em segurança, né? Para ele. Então, terapia, obviamente, assim, desde que eu engravidei, eu comecei a fazer terapia, então eu mantive fazendo terapia, mas assim, para mim, o que me trouxe até agora, ano passado vivi um momento muito delicado, aonde eu vou buscar força é na minha espiritualidade. Muito legal isso. E aí, você trouxe também no seu discurso uma coisa que ficou chamando a atenção, é que é referência, né? Você falou assim, eu era criança, eu morava em tal lugar, mas tinha a referência da casa da minha tia, daquilo que era. Sim. Apesar de você não teve vamos dizer, uma formação de empreendedorismo, sim, mas em algum lugar veio referência de negócio, sim, do que era ter um negócio de sucesso e de onde você queria chegar, porque eu creio que lá nos bastidores ficou a referência, um dia eu quero morar nesse bairro, quero ter uma casa, por da minha tia, ter uma vida parecida com a dela. Sim. E aí o que eu faço de pergunta para você? Além dessas referências,
quais referências depois você foi incorporando? Tipo assim, poxa, o que eu almejo ser? Eu parei em algum momento para pensar, poxa, eu tô empreendendo aqui, louca, cuidando de filho, viajando de madrugada, mas quem é a empresária que eu quero ser? Qual é a vida que eu quero ter? Né? Vieram as pessoas na sua jornada? Como é isso? E o que você falaria também para a nossa audiência sobre ter referência? Sim. Ter alguém que você possa olhar, nossa, peraí, ou ela vai me guiar, ou é lá que eu quero chegar. Sim. Eu acho que assim, primeiro casal, os meus 2 primeiros mentores foram os meus pais. É muito comum as pessoas, quando alcançam determinado nível de sucesso, colocarem os seus pais como, eu quero cuidar deles, Gente, eles que te cuidaram, dentro das possibilidades do conhecimento e com as referências que eles tinham. Então, para mim, toda a minha força, esse meu ímpeto, para mim não existe, eu vou pensar em desistir. Eu nunca pensei em desistir. Legal. Nunca passou pela minha cabeça. E isso eu vi e presenciei com os meus pais. Sempre. Você tá falando aí, eu tô pensando aqui na minha história, né? Que eu falo sempre para as meninas que eu nunca tive medo de fracassar também. Sim. E eu acredito que tem a ver com o fato de eu ter decepcionado, talvez, meus pais ao abandonar o direito e ir para gastronomia, né? Sim. Então, acho que deve ser algo que intuitivamente ou dentro do meu subconsciente eu falo, não posso falhar, porque porque doeu para elas, doeu para aquelas pessoas eu abandonar uma carreira estruturada num banco e cozinhar para os outros e fazer evento para os outros, né? Porque naquela época era tudo muito mais simples do que o que eu faço hoje. Foi uma jornada. Sim. Então, eu acho que pode ser isso. Eu não posso fracassar. Não é que eu não tenho medo do fracasso. Eu não posso fracassar. Talvez para reverenciar meus pais por tudo que eles passaram comigo. Sem dúvida. Então, começa aí. Depois, obviamente, que a dona da agência onde eu trabalhava foi a minha grande mentora. Por quê? Ela me ensinou absolutamente tudo. Como pronunciar um nome de um hotel ou de uma cidade fora do país. Ela me deu a primeira oportunidade de uma viagem internacional. Ela me abria os mapas para me ensinar geografia. Ela tem, né, uma narrativa absolutamente encantadora que vinha de experiências vividas, mas na medida que ela transferia aquilo para mim, eu captava como se eu tivesse vivido. Então, e uma mulher que vem de uma classe social altíssima, mas que nos anos 80, com 4 filhos, decidiu empreender. Ela não precisava trabalhar. E ela trabalhava na época que a agência era pequena, ela pegava café para cliente. Então, também, eu acho que ali foi a minha primeira mentora natural, porque eu enxergava, olha, o que ela está fazendo? Ela é a líder, ela é a dona, ela não precisa estar aqui, ela está aqui até 9 horas da noite. O cliente chegou e a copeira não tá, ela foi para a copinha, passou a água quente na xicrinha, pôs o café e foi levar. Ela é ela. E essa é a construção do legado e da marca. Então, ali foi o meu primeiro movimento. E aí, depois foram surgindo outras pessoas que tinham outras habilidades, que me ajudaram a desenvolver o meu olhar para gestão, que eu era zero gestão. Eu era aquela mimada, né, infantil, que falava, não vou olhar planilha, isso é chato. Especialista querendo só, né? Querendo só o que gosta de fazer. Fazer o que gosta, que é necessário. gente, isso é muito. Então, eu fui aprendendo, com muito limite do banco sendo... Comendo cheque especial à vontade. Cheque especial. Mas uma coisa que você falou que é muito importante sobre o repertório que ela te passou por
Veja que importante isso. Quando eu falo na gastronomia também. Você não precisa necessariamente ir em todos os restaurantes para você ter um repertório. Você vai se informar do jeito que dá. Exato. Você vai ouvir, você vai ver programas. O repertório, ele não vem só você vivendo. Exato. Você falou que você absorveu tudo dessa senhora e que parecia que você tinha vivido. Exatamente. Então, olha que jeito lindo de você ter um repertório sem necessariamente ter ido para todos os países que ela foi. Exato, exatamente. Tem isso. Eu era top seller de África do Sul, de destinos para África. Sem ter ido para África. E eu vou pela primeira vez o ano que vem. Aliás, o ano que vem não, esse ano já virou. Esse ano. Muito bem. Olha que legal, né? Assim, e aí, pra gente tirar uma crença que às vezes as pessoas acham que elas, para fazerem alguma coisa, elas têm que ter o acesso, têm que ter a pessoa, o carro, a casa, o recurso, né? E às vezes no ambiente, modelando alguém, olhando como referência, você consegue fazer adaptação dentro daquilo que você tem e colocar para entrar em movimento, porque é muito essa questão do movimento. Algumas falas me chamam muita atenção da propriedade. Vocês falam assim, eu tinha um conhecimento, alguém falou que pagava. Ela falou assim, eu me apropriei. Então, acho legal essa mensagem do apropriar, né? Sim. E aí, o que acontece? Antes da gente ir pro filho, que eu queria perguntar mais uma coisa, nós aqui somos mentoras. Sim. Né? A Bianca está falando para profissionais, para falar como se posicionar alto valor na gastronomia, porque a gente sabe que em todo o mercado tem gente que não acredita nele, por isso ele se subvaloriza e acaba cobrando muito pouco. Total. Não é que você não é bom, é que você às vezes não acredita em você, Sim, né? Ou às vezes não acredita porque veio de uma periferia e acha assim, ninguém vai pagar para mim. Sim. A Bianca cobra R$1.000 em uma hora, porque a Bianca mora, é Zona Sul, que é nobre, mora na Zona Sul. Eu moro lá não sei aonde, cinquentinha, porque ninguém vai pagar. Isso, eu sou mulher e negra, preta, menos ainda. Então, às vezes, a gente cria essas crenças. Né? Então, assim, é legal, assim, eu me apropriei. Então, assim, só um chamado para todas nós, né? Se apropriem da sua bagagem, do seu repertório e da sua história. Porque esse é o diferencial. Né? Porque uma das coisas que as pessoas falam muito, mas tem tanta gente fazendo isso. Já tem tanta agência de turismo, já tem tanto chefe, quem é que vai pagar para mim? Mas a nossa história nos diferencia. Exato. O nosso jeito de fazer, como ela absorveu, porque provavelmente ela não trabalhava sozinha com essa dona de agência. Não, de jeito nenhum. Só que a história, sei lá, tinham 5, mas quantas Rogérias tem hoje? Não tem, só tem uma. Então, é trazer para nós essa consciência de valor. A sua história vale muito, o seu repertório vale muito. E a gente tem que aprender a usar isso, né? A colocar isso em movimento. Então, eu achei muito interessante você trazer essa fala. E um valor, família, né? Total. Meus pais, a minha tia, tá com meu filho. Sim. E a gente entender quais são os pilares que nos sustentam. Família, espiritualidade. Exato. Cada uma vai achar os seus. Exatamente. Fazer um exercício de escolher 4 e ir atrás desses 4 e defender seus valores esses 4. inegociáveis, sem dúvida. Mas eu acho que no empreendedorismo isso é essencial e muitas mulheres não olham. Não. Porque acabam entrando no flow, naquela loucura e acabam se perdendo. Sim. E é muito fácil você se perder dependendo do que você tá, porque é muitos barulhos que a gente vai ouvindo, né? Acúmulo de funções, eu diria, né? No empreender, né? Exatamente. Você vai ter que acabar no começo fazendo de tudo um pouco. Exatamente. Mas eu acho que no mais começo que não. Sim. No começo, no meio e durante. Será? Porque então eu vou parar. Né? Ainda, né? O fim não tem fim. A gente está construindo um legado. Exatamente. Então é para não ter fim. Exatamente. Mas mesmo quando você tem um sócio, existem momentos que é você por você. Sim. Porque mesmo quando você tem um sócio ou uma sócia, vão existir momentos que você vai precisar vender a tua ideia. Exato. Lutar por uma decisão, por um ponto de vista. E aí, se você não tem confiança no seu rolê, no que você é capaz, você se apaga pelo outro. E a mulher tem muito isso. A mulher tem que fazer terapia, gente. Tem que parar dessa coisa de querer aprovação, vai fazer constelação, vai fazer terapia, sei lá, o que quiser. Coisa. Ler livro, porque essa rejeição e necessidade de aprovação são dois elementos, 2 sentimentos que minam qualquer empresária, qualquer negócio. Porque aí você se sujeita
Ai, nossa, se eu não falar isso, se eu me impor, a pessoa não vai gostar mais de mim. E aí, quando você vê, Já foi, né? você é Seu só projeto. capa do Batman depois de lutar. Verdade. Já não é nem você mais, né? Não é nem você, né? Então, E isso é legal, não é você. Porque como é difícil você ser você sempre. Porque, tipo assim, quer dizer que você não vai mudar de opinião? Não, você vai mudar de opinião. aí mas eu vai ser sempre, você. 3 vezes ao dia eu mudo de opinião. Entendeu? E tá tudo bem. 3 vezes ao dia, No acostumem-se. mínimo. Minha equipe. Vocês que lutem. Ah, gente, vocês que lutem. Aluna, mentorada. Gente, é sobre. E aí, uma coisa que você não mudou de opinião, que não arrepende. O Pedro Henrique. Ah, não tem como, né? Não tem devolução. Como é hoje essa integração, né? Viagens, você falou, tem viagens e tal, o Pedro Henrique já é um adolescente. Como que é esse encaixe agora? Porque bebezinho, você montou seu escritório pra mesa e enfia o bebê com debaixo da mesa. Exatamente. E agora? Ele já é um rapaz. Como é que é essa relação hoje? Ele viaja com você, ele não viaja? Ele admira a mãe no que ela faz? Como é que é isso hoje? Então, é muito legal, porque desde sempre o Pedro, desde muito pequeno, tinha momentos que eu falava, agora a mamãe precisa fazer reunião. E desde muito pequenininho, assim, 5, 6 anos, que tem criança que às vezes... Não, ele sabia que aquilo estava num call ou num... E ele ficava ali quietinho, punha a televisão baixinho, ou ficava no quarto dele. Porque eu fui mostrando para ele, primeiro, que eu estava trabalhando não para sustentar a família. Eu estava trabalhando porque me faz feliz. E é importante que ele tenha uma mãe feliz. Então, esse é um ponto, né? Fora, obviamente, parece um mundinho cor-de-rosa, mas a essência era isso. Óbvio que rolou uns gritos. É óbvio, né, gente? Né? Arranca Entrar na rabo, reunião, às eu vou vezes. embora, vou me mudar para casa da minha avó. Isso tudo Olha, tem, que normal. abusado. Normal. Eu vou mudar, você é uma mãe péssima, a mãe do meu amigo é melhor, vai morar na casa do seu amigo. Isso daí tem, sempre, até hoje. Mas, em essência, a gente sempre teve muito isso. Em 2016, eu abri um outro negócio paralelo à RP, que era uma representação de hotéis, produtos de luxo no Brasil. Então, Argentina, Chile, Equador, Peru e etc. E aí, uma das coisas que eu tinha que fazer era conhecer esses lugares. E aí eu falei, putz, agora eu acho que Dá pra ele ir. dá para ele ir. Porque até então, todas as viagens que eu fiz nos primeiros 10 anos de carreira, era representando a empresa que eu trabalhava. Então, não era no meu negócio. Então, são regras dela, eu ia funcionária. Daí, quando eu saio e crio a RP, fiquei 4 anos sem viajar. No máximo, pegava o limite do banco e ia no Pernambuco. Limite do banco, gente, dinheiro não tinha, né? Limite do cartão, ai, que louca, e vai. Fui pra Disney com o limite do cartão. Essas coisas acontecem. Enfim, não me orgulho, mas... A gente também tem que falar real, porque Sim. sabe o que eu acho? Tem muita mentora, tem muita pessoa. Porque a minha visão. Mentira! Quando você abriu, você fazia loucura. Todo mundo. Hoje, quem está entrando no mercado e que tem mentoras e que tem cursos... Como é bom, né? Encurtar, né? Gente, encurta o caminho, porque hoje uma profissional, principalmente pós-pandemia, quando foi o boom aí do digital, gente, eu falo que se eu tivesse tido alguém me orientando lá no começo, eu não teria pago tantos juros para banco. Porque... É isso. A gente trabalha muito, aí chega um momento que você trabalhou muito, você não tem dinheiro, você não sabe gerir aquilo, e aí você fala, eu mereço, vou passar Eu mereço. e seja o que Deus quiser, depois eu dou um jeito de pagar. Segura na mão de Deus. E vai. E isso vai te minando, né? E aí, nesse segundo negócio, eu falei, o negócio é meu, eu tenho que ir viajar. E aí eu falei pro dono do hotel, eu falei, então, apartamento duplo e o meu filho vai comigo. O aéreo dele eu vou pagar, mas o restante, ok. Bem.
Eu falei, Freedom, freedom. E a partir daí, eu nunca mais parei de levá-lo. Pedro já rodou mais que muita gente. Putz, que legal. Gente, Nossa, esse é um muitos privilégio países. delicioso, Muito É um luxo, privilégio. né? É um luxo. Esse é um luxo. É um luxo. E aí, quando vem a pandemia, que eu me estabeleço como mentora de uma maneira mais ampla, eu crio um projeto que são as viagens com as minhas mentoradas, que são as viagens de familiarização, e eu viro para o meu parceiro e falo, você quer E junto. ter acesso a esse número de pessoas? Você quer ter acesso a esse mailing? Então, eu vou escolher o destino e o Pedro eu vou levar se eu quiser. Óbvio, Rogéria, vamos, claro. Traga logo que eu te quero. Traga logo, traga logo. E a partir daí, eu entendi que no meu negócio, eu coloco as regras. Olha que legal isso. O meu posicionamento. E eu vou construindo um negócio saudável a ponto de eu escolher e dizer, se não for do meu jeito, eu não vou e eu pago e vou sozinha. Esse ano de 2023, eu fiz 2 viagens sem ninguém. Eu falei, eu não quero ter reunião com ninguém, eu não quero apresentar quero ter que me quarto, não comportar. quero marcar arroba de ninguém. Sim. Eu vou pagar, eu vou curtir. Ô, Rogéria, você tem noção do que você está fazendo por ele? Do que você está ensinando para ele Demais, de base? muito. Porque eu sinto isso com as minhas sobrinhas. Sim. Todas elas trabalharam ou trabalham no buffet comigo. Olha só que bacana. Vamos fazer evento. Se você já atingiu ali uma idade que quer ir com a tia, vamos, porque eu quero que você saiba como é as 8 horas que eu trabalho lá, para você entender o valor daquilo que eu vendo. E isso é muito importante. Todas elas hoje já estão trabalhando de forma... na área delas, mas elas lembram com carinho. Elas falam, tia, que legal foi eu ter a oportunidade de conhecer um negócio, de estar com você num evento, de ver o seu trabalho. Isso forma a pessoa, né? As meninas, né? Que a especialidade do meu marido é o mercado pet. Hoje elas têm uma loja delas. Exato. Olha só. Delas. Elas tomam conta. Do meu marido, de vez em quando briga. Eu que ensinei, ainda fica querendo aí falar como eu tenho. Por quê? É aquela história de o mentorado, às vezes até superar, né? E aí vamos falar de mentorar. Vamos lá. Hoje a Rogéria, a RP Travel, você falou que teve esse segundo negócio, né? Sim. Mas hoje a gente sabe que o foco seu tá ali na RP Travel. Total. Que você falou um negócio que você acredita no mercado de educação. Sim. Você começou por isso, ensinando, descobriu que você tinha um conhecimento que podia passar. Sim. Hoje, o que a Rogéria Pinheiro ensina verdadeiramente no mercado? O que é a RP Travel para as pessoas conhecerem? A RP Travel tem 13 anos, sempre no mercado é RP Travel Education, educação no mundo de viagens, é uma escola de negócios. E hoje eu ensino uma agência de viagem convencional a se capacitar e alcançar o mercado de viagens premium. Só para quem não sabe, o que é uma agência de viagens convencional? Uma agência de viagens convencional é aquela agência que vende muito na base do volume e do preço. Então, e existem excelentes agências de viagens no mercado convencional. É um mercado que segue crescendo, porque na medida que a economia do país cresce, as pessoas acessam viagens, são as agências convencionais que vão atender esse público, então, excelentes agências. Porém, é um mercado de alta competitividade. E a competitividade baseada no preço. Que por R$10 você perde uma venda. Então, esse é eu acho que não é nem desleal, é a concorrência que está posta, né? Um mercadinho pequeno de bairro não vai competir com o hipermercado. É isso. É negócio, né? Então, e o mercado convencional é esse mercado. E aí a gente tem o mercado de luxo, que é um mercado bastante exclusivo e restrito, e ele tem algumas demandas e exigências que uma agência de viagens que está lá no convencional, vendendo alto volume, vendendo por preço,
dificilmente ela vai acessar. É impossível? Não, já fiz, já levei. Mas dificilmente ela vai levar. E no mercado, né, no Brasil, se configura um meio de caminho pouquíssimo explorado, que é o mercado premium, que é o mercado que atende o cliente médio, mas que já valoriza serviço, já valoriza uma viagem mais tranquila, já não. A frase que eu digo é o cliente que valoriza o melhor preço e não o menor preço. Melhor versus menor. Exato. Bem legal esse destaque, Nossa, né? maravilhoso. Perfeito. Vou anotar o O minuto insight. ali, ó, pra eu... Então, hoje o meu papel é liderar, conduzir e dar ferramentas para que uma agência, uma dona de agência, uma empresária, que sinta, que tenha percebido que o mercado convencional leva ela à exaustão com pouco resultado financeiro e que ela está pronta para seguir em frente, para tomar ação e se desenvolver, se aprimorar para se elevar ao mercado premium, né? Então, eu tenho o fato de eu ser nativa do mercado de alto luxo me possibilita a entender o que precisa acontecer para fazer esse caminho, para né? fazer esse caminho, exatamente. Perfeito. Quais são os elementos, qual é o conhecimento, qual a estrutura que você precisa ter para conseguir captar, manter e vender para um cliente premium. E eu acho que a diferença é bem peculiar e é um detalhe. É um detalhe. Os clientes premium, eles só querem ser ouvidos. Sim. E aquela coisa da escutativa. Por que a gente faz um atendimento diferenciado? Porque ele quer isso. Olha, eu prefiro que o hotel não tenha um restaurante que tudo é servido como self-service. Eu queria que tivesse um restaurante mais calmo, porque eu tô indo com a minha família. É simplesmente ouvir o que o cliente quer e entregar o que o cliente quer. E eles estão dispostos a pagar por isso. Exatamente. Eu costumo chamar de escuta afetiva. Ai, que legal! Porque você escuta mais do que o cliente pede. Você percebe a partir das entrelinhas. Porque quando você trabalha com serviço... Gente, eu tô arrepiada. Eu nunca tinha ouvido essa terminologia, escuta afetiva. Sim, E eu faço isso também, né? Sim. Porque não é... A pessoa ela não vai pedir o restaurante, porque ela não tem consciência. Você vai mostrar para ela o que ela quer. Exatamente. E se você não coloca... E para mulher esse é um grande benefício, né? A gente usar a intuição, a nossa sensibilidade, colocar isso ao nosso favor, a favor do nosso negócio. Isso. Então a gente tem realmente, óbvio, não generalizando, né? E isso também é uma habilidade que se desenvolve, mas nós temos os sentidos mais aflorados. E ele pode trabalhar para nos gerar mais dinheiro no bolso. Perfeito. E para mentorias também, né? Porque sem dúvida, quando a gente está conduzindo, né, o mentorado não tem clareza, né, nem de onde ele quer chegar, né? Então, nosso mentor, essa habilidade como mentora também é muito importante, né? Sim. Como que foi para você, como a experiência de mentorar? Porque é diferente de treinamento, né? Sim. Eu falo porque eu vim de RH, treinamento e desenvolvimento também, e quando a gente vai para a mentoria, é um outro jogo, por mais que seja um projeto educacional. Sim. Então, como que foi para você estar na posição de mentor e até mesmo ver os resultados, né? Ter essa escuta afetiva? Na verdade, quando eu estava no offline 100%, eu já fazia isso, só que eu era muito mais uma consultoria do que mentoria. As pessoas confundem bastante, né? Verdade. As duas atuações. Mas, de uma certa maneira, quando eu fazia consultorias, eu não colocava a mão na massa como um consultor. Então, no máximo, de repente, eu fazia ali um relatório a mais. Sempre o meu papel era ouvir, processar, direcionar. Ouvir, processar e direcionar. E eu fazia isso porque foi nascendo a coisa. Ai, Rogério, você pode conversar aqui? Tá, vou conversar. Daí a pessoa vai falando, e aí
eu não sei como que Já vai vai rolar no meu cérebro. Se vai lá trabalhando. A pessoa terminou de falar, faz isso, põe aqui, fala isso, tarará, tchau. E ir embora. Entendi. Então, isso já foi se desenvolvendo. Já Então, mentorava já sem- mentorava sem saber que aquilo era mentoria. Perfeito. Claro que quando a pandemia acontece e que eu vou para o mundo, que eu levo a minha voz de uma maneira mais intensa, pouco a pouco isso a gente vai percebendo as necessidades, né? A gente vai entendendo que é papel do mentor criar uma trilha para conduzir o aprendizado, porque realmente as pessoas, às vezes elas sabem o ponto aonde ela quer chegar, mas ela não sabe nem quais perguntas ela vai fazer. Então, quando você aplica a escuta afetiva, quando você aplica esse olhar, você vai entendendo como você pode facilitar. Eu fui entendendo que o papel da mentora, para que a gente possa ter longevidade, não basta só você orientar e achar que a pessoa vai fazer. Então, a gente precisa dar um passo atrás e combinar a didática, o treinamento com a mentoria. É isso que eu tenho percebido e buscado cada vez mais desenvolver os checkpoints ali no meio da estrada, no meio da jornada. Porque a gente não pode ter o auto-engano de achar que porque nada me parou, Que todo que mundo vai vai ser acontecer. imparado, né? Exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. Então, foi mais ou menos foi acontecendo assim. As pessoas me veem como referência, Uhum. porque eu sou referência no assunto, enfim. E eu fui buscando cada vez mais entender como, além de referência, eu posso ser o instrumento que vai dar o caminho. Perfeito. Só que aí tem que caminhar também, né? Porque É, aí não é eu do não, dia eu pra não sou noite. carrinho de mão. Não carrega as pessoas, né? Exatamente. Você falou uma coisa interessante, né? Aí veio a pandemia. Sim. E quem é a RP pós-pandemia? Como é hoje? Porque no início você começou, quantas vezes você viajou de madrugada, né? Ajoelhou para Sim. ficar acordada e tal. Sim. Hoje ainda é no presencial, no 1 a 1. Como que é a dinâmica da RP hoje? A RP tá toda no digital, tá toda online, porque eu sou uma mulher de 46 anos, né? Então, analógica total. Né? Caderninho, olho no olho. Antes da pandemia, eu achava que não existia. Gente, esse negócio de digital, de Skype, isso daí não existe. Isso não vai dar certo. A pessoa não aprende. Olha as crenças. Não, tem que ser olho no olho. Então, eu fazia tudo presencial. Aí, a pandemia veio, nos obrigou a fazer live, a aprender a mexer no Zoom e não sei o quê. Então, a pandemia gerou a oportunidade de eu aprender que existe uma outra maneira, que é o que veio e que ficou, e daqui é só evolução. É claro que o presencial, o olho no olho, ele é muito rico, mas ele tem uma função. Ele não é a única forma. Inclusive no presencial é diferente, a gente faz diferente, né? Então hoje a RP é uma empresa totalmente está no digital. A minha equipe, eu tenho a equipe em Madrid, em Brasília, em Taubaté, enfim, no Brasil inteiro. A minha equipe está distribuída pelo mundo, né? Tem algumas pessoas, eu acho que não é todo. Não, acho que hoje todo mundo já se conhece, mas até pouco tempo. Só pela câmera. Só pela câmera. E eu atendo agências do mundo inteiro. Eu tenho mentoradas na Suíça, em Portugal, na Espanha, em Moçambique. E
Na Austrália tem uma também, e no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade, a possibilidade de mentorar, eu tenho a oportunidade de mentorar empresárias de todos os cantos do Brasil. Perfeito. E isso Só o digital proporciona. Não né? tem como você estar lá em diversos estados, diversos países também. Exatamente. Isso só o digital proporciona, as ferramentas que a gente tem possibilitam, mas eu tenho um ponto que quando as pessoas falam a palavra escala, não é o meu principal objetivo. Eu sempre atuei com high ticket, porque eu prefiro poucos que vão ter resultado. Então, não existe a palavra barato, baratinho no meu vocabulário. E realmente, assim, todos os meus programas, eles valem a entrega, eles valem a transformação, e não são programas para todas as pessoas. Porque eu acho que esse é um outro erro no digital, das mentoras, de quem tem infoproduto, que ficar com aquela agonia de vender para muitas pessoas. Porque a gente também viu, 6 e 7, 7 e 1, 8 dígitos, meu Deus, 1000 alunos, 20 mil alunos. Como é que fala? Burnout. Burnout. Bom, você burnout com 10 pessoas, não é a quantidade, mas a gente pressão, o né? tempo todo bombardeado com essas informações. Exato. Né? Quem está chegando no mercado, quem está trazendo a sua expertise do offline para o online, fica perdido e fica se comparando. O tempo todo, né? Se cobrando. E aí vende 10 mentorias. Eu tô mal. Como assim você tá mal? Você não vendia nenhuma antes de vir, né? Nenhuma. Vamos falar então um pouco do digital? Como que foi para você, Rô? O que o digital contribuiu tanto para o seu negócio, o posicionamento, né, nas redes sociais contribuiu para o seu negócio? E como você fez essa ponte de realmente olhar o mercado e falar o que é para mim, o que não é? Porque essa questão da comparação, né, é muito aquele ponto que a gente falou, né? Se a gente se conhece, a gente sabe separar, né? Mas no digital, as pessoas hoje em dia, elas são influenciadas o tempo inteiro, então elas se comparam o tempo inteiro. Então, como que foi para você ter esse posicionamento? Não. Tá bom, fulano faz assim, mas o meu jeito de fazer é esse que eu vou levar meu negócio. É uma montanha-russa, né? Não é todo dia que você tá com essa certeza, óbvio. Né? Não você, porque a Xena. Não. Não, ano passado eu vivi uma crise e no começo desse ano eu silenciei todas as bolsinhas Pradas e cabelinhos Chanel loiro e blazer do meu feed. Porque vira... E aí você não se encaixa naquilo. Ano passado, no meu evento presencial, antes do evento, eu comecei a ficar meio assim, porque aí eu via no digital os looks, e aí eu ia procurar os looks, o GG era 42. Eu falava... Danou-se, eu tô muito errada. Então, é um pequeno detalhe, mas que se você tem uma mentora que o GG que ela usa é 42, né, que ela usa 34, e você tem seu belo quadril 46, automaticamente você vincula que você não vai chegar. Olha, não tem nada que você faça. Porque não tem nada que você faça. Gente, é muito sério. Então, claro que dentro do meu nível de conhecimento, do que eu me proponho, o digital me possibilitou falar para muito mais pessoas, ver a transformação. Então, eu sempre precifiquei pautada nos resultados das minhas alunas. Então, quanto melhor é o resultado, mais certeza de que funciona. Eu tenho a alegria de ter ajudado dezenas, centenas de agências a não quebrar durante a pandemia. E aí eu falei, bom, isso tem um valor e as empresárias, as minhas mentoradas enxergam o meu valor.
E eu sempre me posicionei dessa forma, até porque como eu venho do mercado de luxo, então o mercado de luxo não há espaço para pedir desconto, para barganhar. Eu não dou, nem não existe essa conversa, porque eu ensino a agência a não dar desconto, a não ter essa conversa. Então, É isso aí. se a pessoa ela não tem aquele valor, ela compra um programa mais barato. Eu ouço muito assim, chefe, maravilhoso o seu trabalho para esse momento. Eu não tenho essa, mas eu vou planejar e eu quero te contratar, eu quero ter você um dia na minha casa. Exato. Tudo bem, eu vou estar aqui. Exatamente. Então, esse desprendimento, isso eu sempre tive, né? De falar, bom, o máximo que pode acontecer, eu sempre falo, o máximo que pode acontecer é eu ter que pôr o meu currículo no LinkedIn. Sim, e se eu colocar o meu currículo no LinkedIn, eu vou ser contratada em menos de 24 horas. Perfeito. Eu não tenho essa... Então, acho que também essa segurança Sim. que a gente precisa ter na nossa trajetória. É muito importante. Porque toda mulher que está sendo mentorada por você, ela tem uma trajetória. Quem não tem trajetória, o bebê recém-nascido. Exato. Só... E eu falo muito isso quando eu converso, porque quando as pessoas vêm pro digital, elas têm mania de falar assim, mas eu não sei nada. Sim, Eu tô começando do zero. Talvez você não saiba de uma ferramenta do Exatamente, digital, mas você não tem exatamente. como esquecer 20 anos de carreira. Exatamente. Por mais que você não vai aplicar 100% daquilo que aprendeu. Gente, faz parte da sua história, né? Então, eu até fiz no outro podcast o seguinte comentário, né? Que para tirar essa crença de que eu não sei nada, porque todo mundo que tem um empreendimento físico, quando ele vai montar uma filial, ele não considera que ele está começando do zero. Exato. Ele fala assim, nossa, eu tô crescendo, vou montar mais 2 lojas. Você vai criar né? outro... Então, é trazer essa referência, né? Que o digital é uma expansão, é um novo lugar, é um novo mercado, né? Sim. Porque eu falo que o digital não é sobre marketing digital, é sobre o mercado digital. Sim, sobre o negócio sobre o negócio que está O digital no mercado, é um modo de venda. Agora, estar em grupos de mentoria, a ambiência, ela muda absolutamente Tudo. o seu jogo. Que é aquela questão até que você falou da sua história, né? Só de mudar de bairro Exatamente. já mudou completamente a sua vida. Exatamente. As suas experiências de referências, né? A Exatamente. ambiência, o grupo que você anda. Exato. E um dos lemas que a gente traz para nós aqui do Movimento 4x1 é que empreender não precisa ser solitário. Sim. Porque a gente sabe mesmo, né? Que, tipo assim, se você era CLT, você tinha uma conversa. Porque o grupo de pessoas que convivia com você tinha uma mentalidade. Quando você sai da caixinha, você começa a falar assim... Com quem que eu vou falar agora que eu preciso contratar e eu não sei como contrata? Exato. Com quem agora eu vou falar que eu tenho uma mentorada que tá me dando dor de cabeça? Entendeu? A gente começa a ficar numa bolha isolada, literalmente isolada, Exatamente, exatamente. E a escolha da mentora, que também eu acho um grande equívoco do mercado, o mentor precisa ser a persona transformada. Não necessariamente você precisa ter repertório do negócio. Mas eu, por exemplo, não tenho uma agência de viagens. Nunca tive uma agência de viagens. Mas são 20 anos dentro de agência de viagens. Então, hoje, eu tenho um repertório de 13 anos de centenas de reposicionamentos, reestruturações que eu fiz. Então, eu não tenho a referência do meu negócio. Então, você que é chefe, você já fez centenas de cardápios e perfis e eventos diferentes. Se você tivesse um restaurante, você teria referência só do seu restaurante. Então, o que eu quero dizer, não é uma coisa nem outra, mas elas não se excluem. Não. Então, muitas vezes, você tem uma profissional que é de uma determinada área e ela pode ficar insegura porque ela ouve que ela tem que ter aquela empresa. Você não precisa ser replicadora de você. Porque tem muitas... mentoras que só replicam aquilo, ela só sabe aquilo, ela testou 2 vezes, deu certo, pronto, aqui tá validado, vamos embora. E precisa ser mais amplo, né? E você falou também uma coisa muito legal também, você falou dessa questão da referência, de validar, de saber, e pelo que está aqui, você investe na qualidade naquilo que você entrega. Você falou assim, as minhas mentoradas pagam pelo valor que eu entrego. Sim. E a gente ouve muito no digital, tipo assim, primeiro você vende.
Nossa. Depois você pensa aí no produto que você vai entregar. Ai, queria eu, estaria rica. Inclusive, daqui a 3 dias eu tô indo pro Rio fazer uma imersão de 3 dias para reestruturar a metodologia de ensino de um dos meus programas de mentoria. O tempo todo, se você é mentora, existem sempre 2 caminhos. Existe esse de, primeiro vende, liga o Zoom, fala e acabou. Ou você se preocupar com a real resultado do seu mentorado, da sua mentorada, a real transformação. E, obviamente, quando você investe também em construir o seu negócio, você vai criando uma esteira. O meu LTV é altíssimo. E aí as pessoas, quando chegam no último, elas ficam... então, o que mais? Qual... E aí elas ficam repetindo, às vezes, o mesmo programa para elas continuarem por perto. Então, isso é inteligência de negócio, né? Mas muito pautado na transformação, porque eu, sinceramente, acredito que quanto mais superficial e vago for o seu negócio, mais frágil ele é. Qualquer concorrente vai chegar eu vou entregar um porta-copo diferente, pronto, leva. Então, eu invisto muito, tanto em equipe, esse foi um aprendizado, né, no início do boom, né, de crescimento da RP. Não, vou contratar um mais júnior para eu ter um custo fixo mais baixo. Não funcionou, porque quando você contrata barato, fica caro. Barato sai caro, porque as pessoas não vão entregar. Então, olhar com muita clareza quais são as suas habilidades, o que você não vai desenvolver, o que é muito caro para a tua hora, e aí contrata pessoas para suprir aquilo. Como que você consegue descobrir isso? Quando você tem uma mentora que aí sim já passou pelo processo, já tem um negócio, é ela que você vai consultar. Então, eu estou contratando uma pessoa, eu estudei, desenhei o job description e mandei para minha mentora. Para uma das minhas mentoras, porque eu tenho 3. Porque também não é uma só que vai resolver tudo. Então, mandei, fulana, olha, eu estou contratando essa posição. Eu fiz esse job description. Você acha que está faltando alguma coisa? Está faltando isso. Pronto. E aí eu fiz a reunião para contratar com clareza, com nitidez do que eu preciso. Podendo negociar a partir da minha demanda. Porque também, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que aquele colaborador vai contribuir, você não tem nem como dar feedback, não consegue crescer. Então, ter mentores, investir seu tempo. Final de semana passado, eu fiz uma outra imersão de branding e posicionamento. No caso, a mentora veio para São Paulo, ficou na minha casa 2 dias, das 8 da manhã às 8 da noite, reestruturando, desenhando, porque é isso que vai fazer com que você possa gerar valor e cobrar o valor que você acredita que vale aquela transformação. E aí tem um coisa, né? Você investe em você e no seu negócio e devolve investimento para suas mentoradas. E o seu investimento, né, retorna. Sim. Então fica esse ponto de destaque. Não é simplesmente abrir um Zoom de qualquer jeito e gravar. Não, de jeito E aí o que eu falo, né? A gente sempre fala aqui, não é sobre ter um produto, é sobre ter um negócio no digital. Então o negócio implica você pensar na transformação, no resultado, na qualidade que você vai estar levando para os seus clientes, né, para os seus mentorados, naquilo que você quer, porque o negócio é seu, qual é a vida que você quer ter. Exato. Igual ela falou assim, não, eu decidi, um negócio é meu, eu quero levar meu filho. Você quer que eu vou? Eu vou. O filho vai comigo, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente ter clareza disso, né? Então, eu acho muito legal o que ela trouxe para nós, que às vezes fica muito difícil para as mulheres que estão empreendendo. A gente fala assim, poxa, mas agora eu vou ter que deixar meu filho, eu levo meu filho, ninguém vai me querer, ninguém vai me pagar. De onde eu venho, eu não vou ter acesso. Então, aqui ficou claro, não é de onde você vem, é quem você é. Sim. É o que você está disposto a fazer com o que você tem, né? O preço que você topa pagar. É você reconhecer que a sua competência, né, a sua capacidade vai te levar para lugares, não é de hoje para amanhã.
Sim. Porque todo mundo pode fazer o 6 em 7, mas não quer dizer que vai ser de hoje para amanhã. Pode demorar 1 ano, 2 anos, porque um negócio no mundo físico é assim, você não monta um negócio hoje para ficar milionário no dia seguinte. Exatamente. Então é tirar essa expectativa que as pessoas criam, que não é que não acontece, acontece, mas não é para 99,9% das pessoas. E tem um processo, né? E Existe uma jornada. Isso, clareza disso, Respeitar a né? jornada. Do processo. Então, assim, foi muito legal dos pilares e trazer para a mulher assim, cara, você não precisa ficar culpada porque você não cozinha, você não precisa ficar culpada. E tem um lugar. Que bom que eu posso pagar alguém que Pois faça gente, tudo, é e não dá maravilhoso. emprego. Exato. E Maravilhoso. precisa sentir culpa? A gente precisa sentir? Mas a gente foi criada, né? Pra sentir. Condicionada. Não, mas é A mulher foi exatamente condicionada, porque o homem ele não tá nem um pouco preocupado. Isso não é tema numa mesa, não Numa é tema mesa, num podcast isso, só masculino. com homens. Exato. Não é E tema. é por isso que nós trouxemos isso aqui. Por quê? Porque às vezes, você falou, né? Patriarcado, querendo ou não, é um mundo masculino. Sim. E a forma de ver o mundo é diferente da nossa. Exatamente. Você ficar assim, poxa, eu vou ficar 20 dias fora, meu filho. Nenhum deles vai chorar porque vai ficar 20 dias longe do filho. Sim. Exato. E nenhum deles, o filho vai ficar assim, mãe, tô com fome, na hora que você tá no meio de uma call. Vai falar assim, quer trocar? Ninguém vai. E você pergunta assim, ué, não tem ninguém, seu pai não tem ninguém aí? Então, assim, são realidades, por isso que eu falei, a nossa proposta é trazer o nosso universo. Sim. Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa não tem com quem falar ali, dentro da casa. E dentro de um grupo de mentoria, é importante que seja esse ambiente seguro, Seguro. de apoio. Mas eu sou contra muro de lamentação. Não é pra chorar. No meu rolê, não, nos meus grupos começa aquela choradeira. Eu falei, gente, terapia tá em dia? É isso. Porque senão você também fica ali patinando numa dor. E a pessoa tem que entender, você entrou em mentoria de quê? É de negócio? Então nós vamos tratar. Você pode até reclamar, olha, fiz o cliente. Sim, Como eu resolvo? Óbvio, exato. Então tem que ter clareza, até quando você vai procurar mentor, igual você não é ter uma mentora, é várias. Mas ela vai me ajudar a resolver o quê? O quê? Exato. Com a especialidade. É igual nós aqui, atendimento, posicionamento de alto valor, marketing, produto, liderança, posicionamento de... Então, eu quero isso. Se eu sou uma agência de viagem e quero me posicionar no mercado premium, quem é que eu vou me procurar hoje? É a Mary? Não. É a Rogéria. Então, a gente tem que ter clareza isso, porque se quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E aí, Rô, a gente está chegando no final da nossa conversa e nós vamos fazer a seguinte jogada. Ai, meu Deus. Vai valer para todo mundo. Uma pergunta, 4 respostas. Nós vamos fazer um ping-pong. Cada uma vai falar um tema e todas as outras vão responder a primeira coisa que vier na cabeça. Ai, meu Deus. Eu também tenho que fazer? Você vai falar alguma coisa, vai colocar nós Cadê em o xeque. roteiro? Cadê o script? A vida é feita de surpresas. Às vezes a gente tem que improvisar. Surpresas, Né? E o nosso podcast é esse. Então eu vou começar falando o que é sucesso para você? Sucesso para mim é liberdade de escolha. Bianca, o que é sucesso? Liberdade de horário. Para mim, sucesso é ser quem você é, respeitando a sua essência. Para mim, sucesso é conseguir estar perto de quem eu quero estar. Muito bom. A minha família. Tá. Vamos lá. Ai, até eu fiquei pegando de surpresa. Pois é, gente. Se pudesse definir em uma frase, qual seria a sua missão de vida, o seu legado? Qual o legado que você quer deixar quando morrer lá na lápide? O que você quer que esteja escrito lá? Caralho, era só uma palavra. Gente, mas você também, não, tá né? bom. 2 palavras. Uma frase. Não faço a menor o que é na lápide para escrever o legado, o que eu quero deixar para o mundo. Isso. Eu vou falar o meu para adiantar, tá? Que eu Fala, quero que esteja isso. na minha lápide lá, Karina Paraíso. Eis aqui uma mulher que impulsionou outras mulheres. Eu vou falar a mesma coisa, vai. Eu queria que as pessoas do meu nicho se sentissem tão valorizadas quanto eu me sinto fazendo o meu ofício. Eu acho que também é isso. Que transformou outras vidas, né? A sua presença mudou a minha vida. Então, lá na lápide... Gente, lápide é babado, né? De vida e morte. Rogéria Pinheiro
foi instrumento de impulsionamento e transformação de outras mulheres. Legal. Agora, se você pudesse perguntar para os teus pais ou para o teu filho uma palavra que define você, o que você acha que eles responderiam? Gente, vocês, pelo amor de Deus. Eu tenho a minha para definir você, vou falar depois. Meu Deus, então vamos lá. O que que eles definiriam? Sucesso. Nossa, E eu você? fiquei... Pois é, gente. Porque assim, olhando para as crianças, pelo menos para os menores, mas eu acho que quando eu olho para todos é exemplo. Porque eu acho que eles olham para mim assim, caramba, minha mãe tá fazendo. Nem que seja pequenininho. Quero gravar no YouTube, mãe pode usar... Como chama aquele fundo verde que o pessoal usa? Chroma key. Toma aqui. É verdade. Eu acho que eles colocariam como coragem. Minha também é coragem. Maravilha. Bom, agora é só hora Agora de... você. Agora é você. Aí a pergunta que eu tenho que falar é... Que é Não, sucesso já foi, né? Já. É... Um sonho. Um sonho, Bem Marília boa. Gabriela. Bem sem criatividade. Eu tenho ainda eu estou ainda engatinhando no mundo digital, né? Eu já tenho uma carreira e eu estou entrando nesse lugar, não é novo, mas eu estou entrando, então eu gostaria muito de ter uma equipe. Um sonho é ter uma equipe, assim como você já tem, talvez chegar no lugar que você está. Gente, o meu sonho é realizar o sonho, ajudar, né, os meus familiares. Toda a realidade que eu vim hoje, tudo que eu vivo é totalmente diferente do que eles têm. E eu sei que eles têm vários sonhos que, por conta da sociedade, foram deixados na caixinha de que eu não posso, Sim. né? Então, poder levar eles e falar que você pode, eu vou guiá-los para chegar nisso, para mim, é o meu maior objetivo, é o que eu realmente sonho fazer. Tem uma coisa que eu gosto, que eu não vou dizer que é um sonho, mas que eu fico impactada quando eu faço, é quando eu converso com alguém e eu falo pra ela, às vezes, uma coisa que pra mim tá tão óbvio sobre ela, ela fala assim, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E quando eu olho pra minha família, em termos de sonho, assim, é eu poder estar no lugar que eles querem. Ah, eu quero fazer uma viagem. Eu poder ter a liberdade... De ir. Bora. Igual o Pedro Henrique tem 7 anos. Ele pegou o Duolingo, eu instalei pra ele e falei assim, o que você vai fazer? Eu tô estudando inglês porque eu vou pra Disney. Entendeu? Então tá, é só tipo assim, então tá, vamos só ver a agenda escolar e vamos. Sim. Então eu acho que você poder realizar outros sonhos. Uhum. E um sonho meu, gente, um sonho. Poder ter realmente liberdade financeira. Porque existe uma ilusãozinha aí, né, Sim. sobre o que é liberdade financeira. Sim. Mas é alcançar a total tranquilidade e liberdade financeira. Que é não precisar pensar absolutamente. Só assim, né, Rô? Não precisa ser assim. Mas realmente, né, eu tenho 46 anos, é poder ter a certeza de que tá tudo bem, tá até tudo o bem final. até o fim, até o arrasta pra cima. Eu estarei Até a mensagem da lápide, né? arrasta pra cima, de preferência numa cama com lençol de 1000 fios. Perfeito. Muito bom. E esse foi mais um episódio do 4x1, 4 mulheres em um propósito, com a história, né, com toda essa jornada que nós fizemos aqui da Maravilha. Rogéria, do digital, de família, porque nós somos as mulheres que geramos transformação. Rogéria, muito obrigada pela sua participação. Meninas, Obrigada. muito obrigada pela companhia de vocês nessa jornada. Obrigada. Obrigada.